No vídeo de hoje vamos analisar uma das técnicas do livro do Doug Lemov, Aula Nota 10. É a técnica Vire e Converse. Provavelmente, se você é professor da rede estadual, já deve ter visto isso inclusive nos seus materiais digitais. Mas essa técnica, gente, não é exatamente o que parece. Senão vira uma bagunça de proporções históricas. Então o vídeo de hoje está dividido da seguinte maneira. Eu vou apresentar a técnica rapidamente, falar dos principais problemas ou cuidados que você como professor deve ter com os seus alunos e no final, por isso que é importante que você fique até o final, dicas adicionais de como essa técnica pode ser mais eficiente em sua sala de aula. E já para adiantar, se você quiser saber mais sobre esse livro, eu vou deixar um link na descrição, no comentário ou no card que vai aparecer aqui em cima para você. A técnica é a seguinte: estimule os alunos a formularem melhor seus pensamentos, ao incluir discussões curtas e contidas em duplas, mas se certifique de que elas tenham máxima eficiência e responsabilização. Então eu fiz algumas anotações, eu vou trazer aqui para vocês. Para eu me apresentar, né? Eu sou o professor Leandro, você está aqui no canal da Aleduca. Já se inscreva se você é professor ou da área da educação. Então as anotações que eu fiz são as seguintes. Primeiro, gente, coisas que podem dar errado. Olha só, imagina que do nada você percebe, você vira para os seus alunos e fala, virem e conversem. E você percebe que seus alunos estão conversando sobre outros assuntos. Aí você vai, chama a atenção de toda a turma, acabou com a magia da aula, gente. Outra coisa, constrangimentos. Imagina que na hora que a dupla vira para conversar, não sabe se é dupla, se é trio. Ou fica naquela assim, quem vai começar? Eu vou começar? Você vai começar? Ou então fica com medo de começar a discussão, já que ninguém da sala começou a conversar, aí fica, só a nossa dupla aqui, os nerds que vai começar a falar na frente de todo mundo. Com certeza isso pode acontecer. Outro problema que pode acontecer é apenas um aluno ficar falando e o outro fica só ouvindo. Nós sabemos que temos alunos de diferentes perfis. Tem aluno que gosta de falar, tem aluno que gosta de ficar mais quietinho. É importante que todos falem. Outra coisa importante que eu anotei, tudo retirado do livro e algumas adaptações, claro, à nossa realidade aqui no Brasil, lembrando que esse livro é americano. Fazer por obrigação. Então vira lá e um olha para a cara do outro, quem tá de costas para você já faz aquela cara assim, chatice, professor, manda a gente vir e conversem. E daí fica ali fingindo que tá conversando apenas por obrigação. Ideias erradas propagadas é um outro problema gravíssimo que nós temos que tomar cuidado, porque você não está controlando todas as conversas. Imagina que eles começam a discutir sobre determinado assunto e esse assunto vai se transformando numa verdade na cabecinha deles. E alunos isolados, que eu acho um dos pontos mais importantes. Por quê? Você imagina todo mundo conversando e aquele aluno que não é muito enturmado fica jogado de canto na sala. Então, nesse ponto do vídeo, é importante que você saiba que virem e conversem não é necessariamente galera, agora vire e converse, você larga lá 10 minutos a galera conversando. Vamos aplicar isso de maneira correta, segundo os estudos do Doug Lemov. Então eu anotei 11 pontos para compartilhar com vocês que deixam essa técnica eficiente e daí realmente vão fazer diferença na sua prática. Primeiro, tempo estabelecido, programado e cronometrado. Exige, gente, uma preparação, esse tipo de atividade. Não é para chegar em cima da hora e falar virem e converse. Então você já tem que pensar em casa quanto tempo que serão as discussões. Vai durar 1 minuto, 1 minuto e meio? O Doug Lemov fala para que dure no máximo 1 minuto. E tem que ser cronometrado, para não causar um outro tipo de problema, que é terminar o tempo, daí você fica, vai pessoal, por favor, presta atenção aqui na presta atenção aqui no professor. Gente, já deu tempo. Então tem que ser programado e visível para os alunos, cronometrado. Coloque no celular, coloque um bip para apitar. E na hora que apitar, eles já sabem que está terminando o prazo deles, que eu vou falar sobre isso mais daqui a pouquinho. Segundo, duplas pré-determinadas por critérios. Então você pode montar a sala anteriormente já pensando nesse tipo de atividade. Ou se for uma atividade com a sala na posição que eles normalmente estão, você deve estabelecer alguns critérios. Então, por exemplo, o primeiro vai virar e falar com o segundo.
E evitar também muita modificação na sala de aula nesse momento. Tem que ser uma mudança sutil. Eu anotei aqui também o seguinte, ó. Se for já usar na aula, monte a sala da maneira que você deve utilizar, que era o item 3. O 4, as transições devem ser fluidas e quase invisíveis. Tem que ser um momento, gente, que rapidinho acontece e volta ao normal. E isso exige treinamento. Se você ainda não leu o livro todo do Doug Lemov, ele fala muito sobre gestão do tempo em sala de aula e treinamento. Tudo tem que ser estabelecido de uma maneira que os alunos entendam por que estão fazendo e quando vão fazer. Outra coisa importante, que é o item 5. Analise o custo-benefício da atividade e o tipo de tema, para não propagar ideias falsas. Imagina só o professor, a professora que eu vou fazer um vira e conversa. Fala, gente, vira e conversa, o que vocês acham a respeito sobre o tema X? Eu não vou citar tema específico, mas imagina temas bem polêmicos. Imagina o tipo de discussão e o problema que você pode arrumar para sua cabeça. Pense nos temas, tem que ser um complemento da aula, tem que ser uma coisa sutil, tem que ser uma coisa programada. Não deixa tema aberto. E também não adianta falar o vira e conversem para fazer aula invertida. Porque se você não explicou determinado assunto, corre o risco dos alunos criarem um caminho muito mais longo para chegar desse ponto a esse ponto, que é o aprendizado. Então, se você cria, por exemplo, um caminho muito longo e aprende dessa maneira uma vez, e depois o professor vai lá, não, gente, era muito mais simples, era assim que era para fazer. Pense sobre isso também. Próximo ponto, item 6, a deixa. A deixa é o momento que os alunos vão sacar que é a hora do vira e converse. Então tem um momento da aula, você pode levantar ali uma discussão, chegar num ponto, falar, olha, mas, ai caramba, eu precisava de uma ajuda agora de vocês. Virem e conversem. E aí nesse momento, eles nunca vão saber quando vai acontecer. E a surpresa também que vai tornar a atividade mais interessante. A surpresa para eles, né? Porque na sua cabeça está tudo programadinho. Item 7. Perfeito esse item, você é o termômetro da sala de aula. Se você der esse comando de uma maneira muito, gente, agora vire e converse, eles vão virar e conversar do mesmo ânimo que você falou para acontecer a atividade. Então, o vire e converse tem que ser enfático, tem que ser legal, você tem que estar disposto, tem que demonstrar que aquilo para você, como professor ou professora, é muito importante. É um momento legal que você não vê a hora de acontecer e você quer ver o resultado daquilo. Demonstre esse entusiasmo para os seus alunos que a atividade vai acontecer mais ou menos no ritmo que você está. Lembre, você é o termômetro da sala de aula. Outra coisa importante, 8. Você pode adaptar o comando. Não precisa ser sempre vire e converse. Cada professor pode adaptar a sua forma, a sua maneira. Então tem professor que pode pensar assim, é um momento que eu vou fazer um sinal com a mão, ou eu mesmo vou virar para um aluno e falar, vamos conversar. Então essas adaptações podem ser feitas para que torne esse momento mais... que os alunos sintam que é o momento. Você entendeu, né? Número 9. Definir quem da dupla começa. É uma estratégia legal para evitar que os alunos virem e fiquem, e aí, quem que vai começar? Eu que vou começar? Então, você pode falar assim, se é o aluno da frente que vira para conversar com o de trás, o aluno que está atrás sempre começa a conversa. Isso já vai ganhar tempo e eles não vão ter que ficar discutindo quem vai começar. Item 10. Deixa para terminar. Que é aquele pesadelo. Imagina lá você chamando, pessoal, por favor, volta pro lugar, vamos voltar à aula. Estragou toda a atividade, você vai ficar nervoso ou nervosa aí também, dependendo da situação, né? Então, o ideal é que você coloque uma contagem regressiva na lousa, ou que você dê um bip, ou que você bata umas palmas, alguma coisa, crie um sinal, e que a partir daquele momento os alunos têm alguns segundos, que é o item 11, contagem regressiva para amarrar as suas ideias, para não encerrar abruptamente a discussão e eles não tiveram oportunidade de concluir o raciocínio. Então tem que dar esse tempinho final, como se fosse num debate, onde os candidatos lá têm um tempo para concluir o seu raciocínio. Trouxe algumas dicas adicionais, mas antes eu peço que você que está assistindo esse vídeo, se está gostando, comente aí para a gente saber se esse tipo de conteúdo agrada a vocês. Afinal de contas, tem outras técnicas do livro
que nós podemos gravar os vídeos explicando melhor e adaptando ao cenário brasileiro. Então deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos, professores. Dicas adicionais. Eu separei aqui 5 dicas adicionais, tá? Primeira, encerre sempre na crista da onda. O que isso significa? A atividade tem que ser encerrada não no momento que a energia já baixou. Tem que ser no auge, para dar aquele gostinho de quero mais. Os alunos têm que falar, nossa, estava tão legal, naquele momento de repente acabou. Senão já caiu a energia da sala, alguns alunos já começam a fazer cara, mudar de assunto. Encerre na crista da onda, lembra disso. 2, limites precisos de tempo vão mudar totalmente o estilo da atividade. Se você deixa um tempo que eles escolhem, como eu falei no começo, vai ficar, e aí, quanto tempo que eu vou ter que falar sobre isso? Então, estabeleça antes e avise os alunos, para ele saber que ele tem que concentrar as ideias dele, de repente, em 30 segundos, e o outro fala 30 segundos. Senão ele vai começar o raciocínio e acabou o tempo. 3, envolvimento que se vê. Tem um exemplo legal que o Doug coloca no livro, que a professora fala, fala, virem e conversem. É como se os alunos tivessem etapas. Primeiro virou, todo mundo vira. Aí daí tem aquela expectativa. Conversem. Nesse tempo, aí os alunos vão começar a conversa certinho. E não virem e conversem. 4, adaptar para virem e trabalhem. Você pode também criar alguns tipos de atividades que nem sempre vai ser virar e converse. Pode ser virar e escrever alguma coisa. Virar e criar algum tipo de trabalho, fazer algum exercício da apostila, já determinado quem com quem no começo da aula. E por último, registro e retomada das ideias, que o Doug Lemov separa 2 páginas para falar da importância de retomar a ideia, ouvir as ideias da turma, listar na lousa, ou pedir para que eles registrem cada conversa para que você recolha e confira. Enfim, gente, é muito mais do que virar e conversar, né? Fala aí se você tinha essa ideia já da técnica, se você conhece esse livro incrível do Doug Lemov, é o livro que mudou a minha vida, e também se você já conhecia o nosso canal. Então, valeu, até o próximo vídeo, um grande abraço aqui do professor Leandro e até mais.